Meus amores, boa noite para vocês. Eu estava muito ansiosa, inclusive, para esse aulão, para a gente conversar um pouquinho, por quê? Já começamos com ouro, tá? Não sei o que vocês aprenderam nas outras matérias, mas hoje nós vamos aprender a fazer a prova inteira, e não só responder a prova inteira, como também responder as questões discursivas, né? Já começa assim, entregando ouro mesmo, né, com o pé na porta, porque se a gente consegue fazer isso com vocês com menos de 1h30, imagina o que a gente não faz, né, com 3 meses de aula. Então, hoje a gente vai justamente entregar o ouro. Eu acho que é importante que vocês entendam essa prova, que vocês vão sem medo da prova, até mesmo que quando a gente fala sobre português, né, ou literatura, as pessoas costumam ter muito medo. As pessoas geralmente costumam não gostar, inclusive, por quê? Porque elas não têm uma base muito boa, né? Às vezes elas desconhecem algumas coisas e tende, boa noite, amor, a achar que é difícil, né? Mas, na verdade, meus amores, é muito mais simples do que parece, tá? Então, eu não vou fechar o nosso chat, eu vou deixar ele aberto, né? Então, se vocês mandarem alguma perguntinha e eu ainda não respondi, por exemplo, mandei uma perguntinha e a professora não parou para responder. É porque eu vou falar sobre aquele assunto um pouquinho mais adiante, tá bom? Mas a gente vai conversando, a gente vai tirando as dúvidas de vocês, só para a gente não perder esse fio, para não gerar mais dúvidas, né? A gente quer justamente tirar essas questões, ou seja, passar limpo, tá? As questões discursivas são as questões abertas. Nós temos questões abertas que valem 5 pontos na prova, e elas são muito importantes, porque é elas que vão jogar a sua média lá na frente, ou podem colocar a sua média lá atrás, né? Porque elas sozinhas valem 5 pontos. Enquanto a prova, né, objetiva, cada questão, a gente tem 5 questões objetivas, né? Cada questão vale 1 ponto. Então, é como se você tivesse, por exemplo, se você acertar toda a prova objetiva, você tira 5. Mas se você errar uma questão discursiva, você perde 5 pontos. Então, por isso que é muito importante dominar essas questões discursivas, que elas são tranquilas, elas são fáceis. Mas sabe aquele fácil que a gente erra? Aquela questão que é fácil, que você discute com ela e fala assim, mas, gente, será que é fácil assim mesmo? Será que não tem uma piadoca aqui? E você vai lá e começa a problematizar a questão, você dificulta o trem e erra a questão? Então, a gente vai evitar esse tipo de coisa, entender exatamente o que a gente precisa fazer nessas questões discursivas e nessas questões objetivas, tá bom? Então, meus amores, eu sei que vocês já ouviram falar sobre isso, então a gente vai passar de uma forma um pouquinho mais geral sobre as informações básicas do curso. Não preciso nem dizer, né, que nós temos muitos aprovados, não preciso nem mencionar para vocês que 20% da Universidade de Fora, né, fez o curso com a gente, e isso, meus amores, é uma coisa que sempre me assusta de uma forma positiva, né? Pensar que nós somos o cursinho do Brasil que mais aprovou pessoas no vestibular, ou seja, numa única universidade, né? A gente tem essa concentração na Universidade de Fora, e isso é maravilhoso. Então, isso mostra, né, quanto o nosso curso ele é excelente, o quanto ele cumpre com o que ele se propõe. Então, claro que a gente quer que a fotinha de vocês esteja no nosso slide no ano que vem, esteja no nosso Instagram, porque a gente quer que vocês estejam também dentro dessa universidade e que vocês consigam, né, alcançar os objetivos de vocês. Eu produzi uma lista de exercício bem estilo PISME mesmo, com as próprias questões do PISME, separei as principais questões, inclusive questões discursivas, e para vocês terem acesso a essa listinha, é só tirar um printzinho da nossa aula, postar no Instagram de vocês e marcar, né, nesse story, o Mago do PISME. Nós temos aqui o arroba, né, o arrobinha Mago do PISME, para conseguir ter acesso a essas listas. Professora, tem que postar agora? Tem que parar tudo que eu estou fazendo aqui para ir lá postar? Não, mas até o finalzinho dessa aula é importante que vocês postem para vocês terem acesso a essa lista de exercícios. Beleza? Entendido? Tiraram o print? Então, arrasaram. Beleza, né? Pode, eu acredito que sim, né? Qualquer coisa, né, eles vão te responder nos seus stories falando a respeito, mas assim, já garante as listas de exercícios hoje, né? Porque eu não sei se você postar em outro dia, por exemplo, se vai ter acesso, tá? Então, até o finalzinho da aula, a gente vai ter um brevezinho intervalo no finalzinho, antes de vocês irem para um outro aulão, né? Vocês vão conseguir postar, tá? E isso no nosso Instagram. E, meus amores, começar não só apresentando o curso para vocês, mas me apresentando também. Tem alguns rostinhos que são rostinhos mais conhecidos, outras pessoas eu ainda não tive o privilégio de conhecer. Então, quem sou eu, meus amores? Muito prazer. Meu nome é Letícia,
sou professora de português, de literatura, de redação. Inclusive, também tenho um Instagram voltado para a redação do Enem. Não sei se alguém aqui vai se lançar nesse desafio, né, nessa empreitada de já iniciar, né, os estudos relacionados à redação do Enem, já vai fazer o Enem como treineiro esse ano. Nós temos ali um Instagram muito bacana, que é o Let's.redação, que eu sempre vou colocar, meus amores, ali dúvidas, né? A gente vai falar a respeito da estrutura. Inclusive, eu coloco estrutura pronta para vocês. Não é modelo decorado. Eu ensino no nosso Instagram a montar essa estrutura. Ou seja, o que tem que ter em cada pedacinho dessa redação, como pensar essa redação, como desenvolver, né, essas informações, que informações são essas. Então, o Instagram é ótimo, né, para repertório, para vocês tirarem as dúvidas de vocês, porque realmente é isso, é tentar democratizar essa informação, levar essa informação de qualidade para mais pessoas, inclusive a prof, a corretora oficial do INEP, né? Então, eu tenho mais de 3 anos de experiência corrigindo as próprias redações. Então, eu estou ali fazendo curso de treinamento. Então, as informações que nós temos ali são informações de qualidade. Não é aquelas informações que as pessoas tinham Deus sabe de onde, e aí mais a gerar dúvida na cabeça de vocês do que qualquer outra coisa, tá? Então, sintam-se acolhidos, bem-vindos para quem quiser seguir, né, o nosso Rubinha. Eu sou formada pela Universidade Federal de Viçosa, tenho mestrado também pela Universidade Federal de Viçosa, eu também tenho graduação sanduíche, ou seja, metade da minha formação foi em uma das melhores universidades do mundo, que é a Universidade de Coimbra, em Portugal, um bolso de estudos, né? Então, também tenho essa experiência. E em maio desse ano, fez 10 anos que eu estou na sala de aula. Né? Então, tenho uma década de sala de aula, pareço jovenzinha, porém, não muito, né? Porém, não muito. Eu vou utilizar toda essa experiência que eu tenho, né, para trazer esses conhecimentos para vocês e fazer com que vocês entendam essa prova de uma vez por todas e que vocês não fiquem com medo, né? Gente, eu tenho por Naruto, assim, desde pequena, assim, né? Naruto e Dragon Ball Z. Assim, falar mal de Naruto para mim. Eu começo a minha alma vai assim, ó, saindo do corpo, né? Eu gosto muito, eu gosto muito. Eu vou dar aulas no intensivo, eu não sei se eu vou dar aulas no intensivo para as turmas de vocês, né? Para as turmas de vocês, mas também sou prof do intensivo, mas o que precisarem, vocês podem contar comigo, podem mandar mensagem, estou ali sempre no WhatsApp, também estou ali, né, no nosso Instagram, para estar ali oferecendo todo o apoio que vocês precisarem, tá? Dentro e fora do cursinho também. Dorama preferido é um assunto delicado, porque eu tenho alguns, eu não consigo escolher muito bem. Eu tenho um queridinho, que é Tudo Bem, né, não ser normal, que eu gosto muito dele, A Caminho do Céu também, então eu tenho alguns, eu não consigo, eu não consigo escolher. Eu me sinto, eu me sinto mal. Eu não consigo escolher porque ai Deus, eu acho incrível assim. Tem uma lista, inclusive as dorameiras, a gente vai aprender a usar dorama na redação também. Então, sim, sou prof de redação também, tá? Então, o que nós vamos fazer, meus amores? Leio bastante romance, tá? E aí vou apresentar para vocês um pouquinho da estrutura, né, do nosso curso. A prof é capixaba, mas tem 10 anos que eu estou morando aqui em Viçosa. Então, também metade de mim é mineira, né? Meu coração é mineiro, né? Gosto muito de Minas, mas eu nasci no Espírito Santo, até meus 18 anos eu morei lá, nas montanhas capixabas, tá? Então, meus amores, para quem se interessou também no nosso intensivo de redação ou, né, no nosso intensivo no ano que vem, quando eles começarem, né, a se lançar mais ativamente nessa empreitada, que é a prova do Enem, nós temos 2 aulas por semana, nós temos também uma monitoria direcionada na semana, as aulas são ao vivo, como está acontecendo agora, nós temos uma redação por semana, plantão de dúvida, apostila gratuita, material gratuito, então, assim, né, o curso é extremamente completo para vocês, tá? Qualquer coisa, é só me mandar mensagem que eu explico para vocês direitinho e nós estamos à sua disposição, tá? Eu sou de Venda Nova do Imigrante. Venda Nova do Imigrante. É nas montanhas, lá no frio do Espírito Santo. Fica um pouquinho distante das praias. Eu já estou lá, né, num ponto um pouquinho mais alto, na terra da polenta. Na terra da polenta. Então, meus amores, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos começar pelo edital, nas principais mudanças que esse edital sofreu, né? Vamos falar sobre a interpretação e a compreensão textual e vamos chegar nelas, nas temidas, nas questões discursivas, tá? Então, meus amores, quando a gente vai falar de qualquer prova, seja a prova do PISME, prova do Enem, FUVEST, UERJ, de Colune, de IFET, ou seja, qualquer prova
do universo que vocês forem fazer, a primeira coisa que nós temos que fazer sempre é entender o edital. Primeira coisa, é partir desse edital. Por quê? É o edital que vai me falar, por exemplo, não só os conteúdos que eu tenho que estudar para essa prova, mas o perfil de prova, gente. E quando nós falamos da prova do PISME, o PISME tem uma coisa muito importante, que é um perfil muito demarcado. Então, o PISME, você pegar as provas dos últimos 20 anos do PISME, você vai ver a mesma estrutura na prova de linguagens. É uma prova extremamente polêmica, é uma prova que ela é crítica, é uma prova que ela é bonita, é uma prova temática. Então, todos os anos, por exemplo, nós temos um tema de prova. Né? Ano passado, por exemplo, caiu sobre a tictorização das profissões. Né? A gente está lançando profissionalmente no TikTok, como que a gente tem essa obrigação agora do mercado de trabalho de também aparecer nas redes sociais para a gente conseguir, então, vender o nosso peixe, como que as pessoas se sentem, né, sendo expostas a essas novas tecnologias, e o que acontece com as pessoas que não são adeptas a essas tecnologias, né, se isso é positivo, se isso é negativo. Então, todas as provas do PISME, elas serão temáticas. Então, entender a estrutura do PISME e entender esse perfil de prova nos ajuda e muito a resolver essas questões. Tem questão que você vai resolver assim, o PISME jamais colocaria essa alternativa aqui. O PISME jamais falaria tal coisa. O PISME jamais, né, faria apologia a tal coisa. Então, facilita muito o processo de aprendizado, tá? Então, a gente vai passar também por esse edital, né? Esse ano a gente não tem como saber os temas da prova. Os temas a gente só sabe no dia. Os temas são surpresas. Assim. A gente vai chegar no dia e falar assim, tema da prova, né? Tema da prova. Eu acho um pouquinho improvável cair sobre o ChatGPT. Eu acho que geralmente os temas da prova do PISME são temas um pouquinho mais gerais. Então, pode falar, por exemplo, sobre o impacto das inteligências artificiais na educação, né? Que aí sim discutir a questão do ChatGPT e também de outras ferramentas que nós temos, não só do ChatGPT, né? Em relação à inteligência artificial. Mas, meus amores, se tem uma coisa que é bacana na prova do PISME, é que o PISME, ele não te obriga a você chegar lá sabendo de tudo. Na verdade, ele não quer que você chegue lá sabendo, não temos redação, a gente tem só as questões discursivas, né? Sabendo das questões, porque o PISME é uma prova que ele quer te apresentar coisas. Como assim ele quer te apresentar coisas? O PISME é uma prova que ele quer virar para você e falar assim, eu tenho um tema muito bom, um tema que está furando a bolha, que vocês não conhecem muito, que vocês não discutem muito, e eu quero te apresentar esse tema. E aí ele chega na prova discutindo isso. Ele chega na prova com os textos para te apresentar essas coisas, né? Vai ser bem parecido, amor. O PISAS vai ser bem parecido. Então, vai ser bem parecido. Então, diante disso, é importante a gente ir sem medo. Por quê? Porque o tema da prova vai estar lá. E o PISME vai dar essas informações prontas para a gente. Então, o primeiro passo a se fazer é analisar o quê? Analisar aqui essa estrutura. É analisar, então, o que vai ser cobrado. Então, o PISME já coloca para vocês no edital o seguinte, gente, essa pergunta vai cair na prova de vocês. Prove você tem uma bola de cristal, está fazendo previsões? Não, Mures, porque essa questão aparece em todas as provas do PISME. Você espera que vai cair um tema, um texto, e vai cair a primeira questão da prova, a primeira que vai estar lá para vocês. Qual que é o objetivo do texto? Ou qual que era o tema do texto? Essa questão aparece em todas as provas do PISME. Ou seja, você consegue ler um texto e entender o objetivo dele? Para que ele serve? Por que ele foi feito? De onde ele surgiu? Então, isso é muito importante. Então, o PISME já coloca até na edital de vocês, identificar o objetivo comunicativo dos gêneros textuais. É você conseguir ler um texto e tirar desse texto o objetivo dele. Depois, reconhecer e empregar recursos formais de coesão textual lexical em diferentes gêneros de texto. Professora, mas já começou a entrar em gramática aí, eu já comecei a ficar meio, né? Que isso? Mores, é o seguinte, no PISME, a nossa gramática é uma gramática aplicada, tá? É uma gramática aplicada. Como assim é uma gramática aplicada? Não vai cair regência, oração subordinada, oração coordenada, nada disso. O PISME não quer, gente, que vocês decorem coisas. Escreve isso no edital. Nós não temos a pretensão que vocês memorizem coisas. Eu quero saber se são capazes de ler um texto, ler uma frase e entender aquilo ali. Então, por exemplo, o PISME vai trazer uma frase
conectivo, tem uma conjunção. Você consegue ler a frase e entender o efeito de sentido? Ou seja, está adicionando uma ideia, está trazendo ali um contraponto, está trazendo ali uma explicação sobre alguma coisa, né? Ter o hábito de leitura é uma vantagem? Ajuda muito, porque te faz escrever melhor. E na prova do PISM não temos redação, mas nós temos questões discursivas, que a gramática é um fator ali, né? Ou seja, está dentro dos critérios de correção. Então, te ajuda, por exemplo, a colocar melhor, sistematizar melhor essas ideias no papel. E principalmente porque as questões discursivas, geralmente as pessoas têm mais medo, assim, têm mais dificuldade. Então, te dá uma margenzinha assim, na frente. Te dá uma vantagenzinha assim, né? Não, é sempre bom, né? Sempre bom. Figuras de linguagens, é bom saber? Tá no nosso edital, e geralmente cai principalmente na literatura, tá? Esse tópico 2, meu amor, sobre coesão textual, o que é coesão textual? A coesão textual são os recursos que vão fazer com que meu texto seja um texto organizado, um texto que eu vou entender. Então, PISM, como que ele cobra isso no módulo 1 e no módulo 2 e no módulo 3, né? PISM 1, PISM 2, PISM 3. Vai ter ali, por exemplo, um poema, aí vamos supor que nesse poema, o eu lírico fale assim: eu não gosto de você, mas eu te respeito. Aí o PISM vai fazer a seguinte pergunta: na frase, eu não gosto de você, mas eu te respeito, a conjunção mas tem qual efeito de sentido? Então, não vai te perguntar, por exemplo, o que significa aquela conjunção, por que ela está ali. Ele quer saber o sentido dela. Ou seja, está significando o quê? É uma oposição, né? E vai ter ali as alternativas para a gente marcar. Vocês não têm livros, tá? Vocês não têm livros, vocês têm autores. E esses autores, eles vão discutir sobre alguns assuntos. Então, o que vai cair são esses assuntos que eles trabalham, tá? E as discursivas, meus amores, caem em todas as matérias. Todas. Todas. Todas, né? Por isso que eu já trouxe ouro para vocês hoje, porque eu sei que é a maior dificuldade de vocês. Então, assim, eu não conseguiria chegar aqui com vocês para trabalhar qualquer coisa que não fosse isso, tá? E o PISM sempre prefere questões menores. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Os autores, eles caem na literatura. Vocês já tiveram, amores, aula de literatura no nosso aulão? Sim? Então, tem lá sugestões de autores para vocês. Então, por exemplo, nós temos Paulinho Tiziane, nós temos ali Conceição Evaristo, e dentro disso, né, Giovanni Martins, e aí eles vão ter assuntos como pobreza, a questão, né, da negritude na sociedade brasileira, a questão, né, da valorização da nossa cultura. Não, são diferentes, né? Aí no português a gente não tem autores sugeridos, tá? Mas depois eu vou passar para trabalhar isso com vocês melhor, ok? Deixa eu só voltar aqui, porque eu acho que eu perdi uma perguntinha importante. Se vai, né, cair algumas charges e cartoons, vão sim, a gente vai falar sobre isso hoje também. E, meus amores, o PISM é o seguinte: o PISM, quando ele está muito de bom humor, ele vai te dar ali 3 linhas. 4 linhas. O PISM raramente te dá mais do que 4 linhas. Na prova do PISM 1, por exemplo, nunca aconteceu, né? Sempre nós temos 3 linhas, 4 linhas. Ou seja, as respostas são diretas. São diretas. Você tem que ir lá e responder somente aquilo que eles perguntaram, somente aquilo que foi dado, tá? Então, a gente não tem muita firula, muita coisa externa para a gente colocar, não. Nós temos ali identificar tema, tese e argumentos no texto, né? Eu vou explicar para vocês. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, eu vou tirar essas dúvidas quando a gente vai falando as questões discursivas, para ficar um pouquinho mais fácil para vocês conseguirem visualizar. Então, olha só, identificar tema dos textos, o tema está falando de quê? Qual que é o assunto principal do texto, né? Localizar informações implícitas e explícitas que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, né? Sobre o que é. Depois, relacionar o texto na produção de leitura, entender, por exemplo, é um texto atual? É um texto antigo? É um texto mais antigo, mas aquele assunto, ele também pode ser um assunto atual? Porque eu posso ter um texto de 1930 que fala sobre a fome. E ainda hoje a gente também tem a fome na sociedade. Então, será que o assunto é tão antigo assim? Então, o PISM sempre vai trazer textos para vocês pensarem sobre alguma coisa.
tá? Para vocês pensarem sobre alguma coisa, tá? Amores, vou segurar um cadinho, né? Eu não vou ir respondendo vocês nesse momento sobre as questões discursivas, só para não criar mais dúvidas na cabeça de vocês, que já está chegando aí. Tá? A gente vai passar por tudo isso, por, né, como faz, né, o que eles vão cobrar, como eles vão cobrar, como responder, né? Só para não criar outras duvidazinhas para vocês conseguirem visualizar, porque eu trouxe exemplo também da própria prova, vou mostrar a prova para vocês, só para ficar um pouquinho mais fácil. Tá bom? Sim? Obrigada pelos mimos, né? Aí nós temos estabelecer as relações entre as partes do texto, associar, então, linguagem verbal à linguagem não verbal, ou seja, as frases, as ilustrações do texto, comparar, então, essas frases que estão dentro do texto. E, meus amores, nós temos os campos de atuação. O que são os campos de atuação? Basicamente, o PISM faz uma coisa muito bacana que nos ajuda muito, que é virar para vocês e falar assim, ó, gente linda, eu vou colocar os gêneros que eu quero trabalhar nessa prova. Professora, eu tenho que saber as características desse gênero? Não, PISM não vai cobrar, por exemplo, como que é uma reportagem? Quais são as características de uma carta aberta? Quais são as características de um artigo de opinião? Não, mas é interessante saber quais são as discussões que eles levantam. Por exemplo, nós temos aqui como possibilidade de gênero dentro da vida pessoal. Então, nós temos ali, ó, relato pessoal, comentário, textos, né, de apresentação, como perfis nas redes sociais, biodata, currículo, entre outros. E o que o PISM quer com esses textos? Ele quer isso aqui, ó que está lá em cima. Compreender e produzir textos relatando vivências, experiências, tecendo análises. Por exemplo, na prova do PISM 3 no ano passado, teve 3 textos de pessoas falando como que elas se sentiam no trabalho delas. Ou seja, é vocês lerem um texto e entender que tem pessoas que vão trazer relatos pessoais que é importante para a gente conhecer outras realidades, para a gente conhecer outras, né, pessoas que vivem coisas diferentes da gente, para a gente conhecer outros aspectos culturais. Então, ou seja, é basicamente ler esse texto e entender que pessoas elas são diferentes. E elas vão ser diferentes porque elas vão nascer em lugares diferentes, elas vão ter condições sociais diferentes, elas vão ser criadas de formas diferentes. Né? Elas vão ter um gênero diferente, elas vão ter uma raça diferente. Então, lembrando que tudo isso já foi tema, por exemplo, da prova de vocês. Já caiu na prova do PISM 1 sobre racismo, sobre assédio sexual, né? Sobre homofobia, sobre xenofobia. Então, é discutir e lembrar que as pessoas são diferentes na sociedade e as pessoas, por serem diferentes, elas vão sofrer diferente também. Né? Será que todo mundo vai sofrer igual na sociedade? Vai passar pelas mesmas coisas na sociedade? Não. Não. Tá? Pode. Eu acho que no PISM de vocês, não tanto, porque ele é um pouquinho, como eu posso dizer, o PISM 1, o PISM costuma trazer textos, sempre vou fazer uma crítica social, tá? Costuma trazer textos um pouquinho mais tranquilos. E aí depois ele vai aumentando o grau. Aí lá no PISM 2 tem né, uma temática um pouquinho mais complexa, no PISM 3 também vai aumentando esse grau, tá? Feminicídio pode cair, desigualdade social pode cair, violência, bullying. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o bullying esse ano foi criminalizado. É lei. Professora, mas qual que é a importância de criminalizar o bullying e o cyberbullying na pena maior na sociedade? Significa que as pessoas agora respondem criminalmente por ele. Professora, mas eu sou de menor. Sou de menor. Quem é que vai responder, então, criminalmente? Sua família. E você vai para o juizado de menores. Esse assunto pode cair no PISM demais da conta. Bullying, cyberbullying, muito. Tá? Muito. Muito sim. Tá? Qual é a melhor forma de responder 2 perguntas dentro de uma? Nós vamos aprender daqui a pouquinho. Onde eu posso assistir as aulas gravadas? O Matheus vai mandar para vocês o linkzinho do nosso Drive, tá? No grupo de vocês. E, prof, na hora de me inscrever no PIS, me aparece em 2026. É isso mesmo? Uhum. Por exemplo, a prova é sempre
colocada como a data de ingresso. Por exemplo, a prova do ano passado está como prova de 2025. Então, é sempre assim mesmo, é sempre um ano à frente. É sempre, e estava no simulado bullying justamente porque nós estamos aqui, ó, atenados a tudo que está acontecendo, a tudo que está acontecendo. Minha filha, a gente aqui, ó, é cultura. A gente está atenado, ó. A gente está ali, ó, justamente nas questões atuais, tá? Na vida pública, nós temos como gênero, né? O debate na Assembleia, fórum de discussão, propaganda política, manifesto, postagens nas redes sociais, o que caiu na prova do PISM 2 ano passado também, charge, meme, letra de música, slam, entre outros. Então, são textos, meus amores, que já são textos mais críticos. Então, quando eu falo de debate, nós vamos debater sobre um assunto, tá? A gente vai debater sobre um assunto. Quando a gente fala sobre um fórum de discussão, nós também vamos falar sobre um assunto. Slam é uma batalha de rimas. Já viram batalhas de rap? Que as pessoas fazem um versinho, a outra vai lá e manda outro versinho, você vai lá e responde a pessoa. O slam é a mesma coisa. Só que, em vez de ser rap, é poesia. É batalha de poesia. E geralmente são poesias de cunho mais social, que vão falar de violência, desigualdade, né? Esses assuntos que você está falando serem aplicados como? Se não tem redação. Vou mostrar para vocês, tá? Vou mostrar para vocês para ficar um pouquinho mais claro. E, Mores, quando a gente fala sobre esses temas, é claro que a gente pode falar de uma porção de temas que podem cair na prova do PISM, mas não vão preocupados com esses temas. Por que não vão preocupados com esses temas? Eu até já deixei aqui, ó, a prova aberta para vocês, né? A prova do ano passado, ó, como PISM de 2025, que é justamente para vocês verem como que isso cai, e cai de uma forma muito tranquila, tá? Como assim de uma forma muito tranquila? O PISM não quer que você chegue lá com esses conhecimentos. O PISM quer fazer o seguinte, eu quero saber se eu te der um texto sobre um assunto, você vai conseguir ler esse texto e entender? É isso. Então, o PISM, ele quer avaliar se você entende. Por isso que ele não vai cobrar que você vai chegar lá com esses assuntos na cabeça. Porque ele só quer saber se você entende sobre um assunto, tá? Onde achar as provas antigas do PISM? Se você colocar assim no Google, provas anteriores, PISM, o primeiro site vai ter todas elas. Que é o site da universidade. Então, escreveu provas antigas ou provas anteriores PISM, você vai abrir, vai ter todas elas. Tá bom? De nada, amor. Então, nós temos aqui a prova do ano passado, e olha só a prova do ano passado. A gente já começa ali, ó. Leia o texto 1 a seguir, né? O texto 1 a seguir, que é uma letra da canção do rapper Emicida, e o PISM adora o Emicida. Adora. Para resolver as questões 1 e 2. Aí nós temos um rap do Emicida, um rapzinho do Emicida, e nós temos uma questão sobre o rap. A questão 2 também é uma questão sobre o rap. Tá falando assim, ó, o uso dos dois pontos e diz, leva o documento, indica a inserção de quê? Ou seja, lembra que eu falei com vocês há pouco que a prova do PISM é uma prova de gramática aplicada? Lembra que nós falamos sobre isso? Não está perguntando para vocês sobre o que são os dois pontos, como que eu emprego os dois pontos, é simplesmente de efeito de sentido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler as alternativas e vou ver que sentido tem o emprego dos dois pontos. Simples assim. Aí nós temos a terceira questão, que tem um post, né, de internet, tem um postzinho ali, e está relacionando esse post com o tema do rap, que tem uma relação com o tema do rap, e está perguntando que relação é essa, né? Que relação é essa? Depois nós temos mais 2 textinhos, bem curtinhos, na verdade, 3 textinhos, e está perguntando também ali, ó, leia os textos para responder a questão 4. Aí a questão 4 tem outro texto, né? E vai perguntar assim, no texto, então, né, 4, vai defender uma hipótese sobre a linguagem. Sabendo disso, eu posso afirmar que os textos 3, 4 e 5 são escritos por empregadas domésticas na rede social. O eu empregada. O que esses textos têm? Então, é só ler as alternativas e voltar para os textos, para saber o que esses textos falam. É tudo sobre olhar para o texto, gente. É tudo sobre olhar para o texto. E nós temos a questão 5, que também vai pedir algo relacionado ao texto. E essa questão 5, ela é ótima, porque está assim.
Em relação aos efeitos de sentido, né, construídos pela utilização do sufixo inha ou inho, empregadas nas palavras, eu posso inferir que. Então, você pode virar e falar assim, ora, fácil. Eu aprendi na escola que inho e inha, né, são relacionados aos textos, né? Que inho e inha é sufixo para falar de coisas assim, fofinha, meigas. Só que o pisme, gente, é o quê? É uma prova de decoreba? Não. O pisme é uma prova que ele quer que você leia uma frase e que você entenda o que ele está falando. E aí a frase vai estar lá, tipo assim, falando assim, nossa, mas essa empregadinha se acha muito. Eu estou utilizando o diminutivo para falar de algo fofo? Não. Exatamente, Sofia. Exatamente. Então, nós temos 5 questões objetivas e 2 questões discursivas, tá? No módulo 1, no módulo 2 e no módulo 3, de 2 questões discursivas, nós vamos para 4. A gente dobra, tá? Mas só lá no módulo 3. Para vocês, sempre 5 questões objetivas, né, no módulo 1, e 2 questões discursivas. E as questões discursivas são sobre texto. Então, algumas pessoas podem perguntar assim, professora, você acha melhor, a aula vai ficar gravada, tá? Você acha melhor começar pelas questões discursivas ou pelas questões objetivas? Amores, sempre comecem pela prova objetiva. Tá? Por que começar pela prova objetiva? Porque a prova é temática. Então, é muito comum chegar lá nas questões discursivas, ter uma questão sobre um assunto que está na prova objetiva. Então, você já vai chegar lá muito mais, assim, tranquilo. Você já vai saber de tudo que a prova discutiu. Isso em todas as matérias. Em todas as matérias. Porque a prova, ela tem uma relação. Se, por exemplo, aqui está falando sobre trabalho. Se eu chegar para vocês e mostrar as questões discursivas dessa prova, ó, Baby Sister às avessas, está falando sobre trabalho, sobre relação de trabalho. A prova ela é temática, então facilita muito. Você já vai chegar lá com toda a discussão que o PISME fez e já entendendo o que o PISME quis com você, tá? Prof, para o PISME teria que ter muito conhecimento de mundo? Tipo os assuntos atuais? Não, porque o PISME quer te dar esses conhecimentos. Entende? O PISME é uma prova que ele quer avaliar a sua capacidade de leitura. Ele quer saber se você entende um texto. Não se você consegue decorar coisas. Porque, meus amores, já vou explicar isso para vocês, já vou adiantar essa partezinha, para ficar um pouquinho mais fácil na cabeça de vocês, tá? Que é essa parte aqui da compreensão e da interpretação de texto. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa, que compreender um texto é a mesma coisa que interpretar. E, meus amores, eu fiz faculdade, fiz mestrado, estou lá, né, no doutorado, e eu não aprendi isso na escola, não aprendi isso na universidade. Como que eu aprendi isso? Estudando. Estudando prova. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não domino, tá? Só que muitas pessoas não aprendem na escola. Por que não aprende isso na escola? Porque não está no currículo. E isso aqui é a base de todas as matérias do mundo, tá? E isso funciona em todas as matérias, tá bom? Em todas elas. Então, meus amores, vamos começar pela parte mais importante, assim, da vida de vocês, tá? Todas as questões, todas, de português, matemática, história, geografia, todas as questões, em qualquer tipo de prova, ITA, concurso público, Colune, UERJ, PISME, Enem, qualquer prova de escola de vocês, autoescola, qualquer prova, tá? Elas só podem ser divididas em 2 grupos, tá? Ou a questão vai ser de compreensão textual, ou a questão vai ser de interpretação de texto. Ou vai ser uma, ou vai ser outra, tá? Professora, o que é isso? Agora a gente vai chegar no que é isso. A compreensão de texto, meus amores, significa que você vai ler um texto e as informações dele, ou seja, você vai conseguir responder aquele texto com base nas informações que estão na superfície, tá? Como assim?
Sabe quando tem uma pergunta sobre um texto, que a resposta está no próprio texto? Que está no próprio texto? É isso. Então, compreensão textual, a resposta está no próprio texto. Tá bom? A interpretação de texto é diferente. Como assim a interpretação de texto é diferente? Na interpretação textual, eu preciso de conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo. Só que a prova do PIS, principalmente no PISM-1, ela é quase, gente, quase 100% de compreensão textual. Para não colocar 100%, eu vou colocar que ela é 95% no mínimo de compreensão textual. A resposta vai estar no texto. No texto. Meus amores, está no edital do Enem. O Enem é o segundo maior exame do planeta Terra. No Enem, está no edital dele, 90% dele vai ser de compreensão textual. E por que linguagens no Enem tem a pior média de todos os tempos? As pessoas tiram nota maior em matemática, em física, em química, do que em linguagens. E por quê? Porque elas vão interpretar. O PISM não faz essa piadoca, o Enem faz. Como assim, professora, essa piadoca? O Enem faz o seguinte: 5 alternativas. Uma é resposta correta. 2 serão absurdas. Você não pode marcar de jeito nenhum, que se você marcar, sua nota vai cair. Sua nota vai cair. Uma vai estar vaga, ou seja, não, você vai ler e pode parecer resposta certa, mas vaga. Não tem a ver com aquela questão. E vai sobrar uma. Se a questão for de compreensão textual, o Enem vai colocar uma alternativa de interpretação. Por isso que as pessoas viram e falam assim: professora, eu faço as questões do Enem, eu sempre fico entre duas e marco a resposta errada. Mores, foi feito para isso. Sabia? Foi feito para isso. Feito. Não é uma experiência que não é individual. Ela foi feita para isso, tá? E as pessoas vão interpretar. O Enem não é como o Colune, tá? O Colune não é como o Enem, perdão. É como o PISM. O PISM não faz isso, não faz essa brincadeira, tá? Não faz isso. Que bom, né? É bem mais tranquilo. Por isso que o PISM é muito mais fácil que a prova do Enem, né? Então, o que acontece? No ano passado, de 45 questões de linguagens, sabe quantas questões, meus amores, foi de interpretação de texto? Que as pessoas tinham que saber alguma coisa? Nenhuma. Zero. Zero. Todas as questões foram de compreensão textual. Isso significa que se você interpretar metade das questões, você já erra a metade da prova, tá? Professora, Colune, meu amor, é um colégio, é o melhor colégio público do Brasil. Fica aqui em Viçosa, Minas Gerais. É a melhor escola pública do Brasil, tá? Como são divididas as alternativas do PISM? São normais. A gente tem 5 alternativas e é sobre o texto. Então, assim, você vai fazendo sempre por resta 1, sempre perguntando para o texto, mas não tem essas pegadinhas. Não tem esses probleminhas, por exemplo, que o Enem, que já está colocando o nível lá em cima, coloca para gente. Meus amores, mas por quê? Aí vocês podem virar e falar assim: professora, mas aí a prova do PISM é muito fácil? Mas aí a prova do Enem é muito fácil? Em teoria. Por que em teoria? Porque, meus amores, 5% dos estudantes conhecem isso aqui. Sabem essa diferença. Por exemplo, quem estudou isso aqui na escola, gente? Quem aprendeu isso aqui na escola? A diferença entre compreensão e interpretação. Então, é isso, tá? É isso. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente verifica isso, tá? Professora, mas por que o PISM faz isso? Por que o Enem faz isso, né? Faz isso, meus amores, por quê? Porque a educação no Brasil é desigual. Vamos supor que eu coloque uma questão perguntando sobre a principal característica da escrita de Conceição Evaristo.
Você não estudou Conceição Evaristo. Você não vai conseguir responder. Vai ser justo com você que não aprendeu? Porque ninguém te ensinou? Não. Então, o PISM coloca as questões de compreensão porque coloca todo mundo na mesma base. Todo mundo na mesma base, tá? Então, compreensão textual, a resposta está no texto. Interpretação vai precisar de um conhecimento de mundo. Por exemplo, vou mostrar para vocês na prática, tá? Vou mostrar para vocês na prática. Vou colocar aqui uma questão, ó. Sempre que vocês verem, vou começar lá com a questão de português, só um segundinho. Nós temos aqui um texto de Emicida e nós temos assim, ó. A partir da letra da música de Emicida, a ordem natural das coisas, infere-se que, meus amores, se fala que é a partir da letra de Emicida, é um conhecimento de mundo que você tem que ter? É de compreensão textual. Então, o que significa isso? A resposta está onde? Texto. No texto. No texto. Então, o que infere? Para eu saber o que isso infere, eu vou lá ler o texto. Porque a resposta tem que estar lá. Você não pode marcar uma coisa que o texto não fala, porque a questão ela é de compreensão textual. A resposta está ali, no texto. Né? Depois, questão 2. O uso dos dois pontos em e diz, leva o documento som. Indica inserção de quê? Professora, gramática. Não, amores. Te deu a frase, ó. O uso dos dois pontos nessa frase. É de interpretação ou de compreensão textual? Compreensão textual. Então, eu vou ler a frase e vou entender o que ela está fazendo. Por exemplo, eu estou falando especificamente sobre esses dois pontinhos aqui, ó. Então, nós temos ali, ó. A. É um estrangeirismo devido à utilização do termo som, uma gíria de centros urbanos para filho. É um discurso indireto por fazer referência a como as mães falam com seus filhos em São Paulo. C. É um discurso indireto, pois a opinião do autor sobre a calma das mães na criação dos filhos. Aí você vai voltando para cá, ó, para você não perder de vista o que está sendo pedido. E tem dois pontos e uma informação. D. Discurso direto, na medida em que há a introdução de uma fala literal da mãe em orientação ao filho. E. Discurso direto, ao fazer a introdução de um pensamento da preocupação da mãe com o filho. Então, olha só, meus amores, alguém perguntou, professor, então não cai pontuação, essas coisas? É gramática aplicada. Você pode não saber o que é um estrangeirismo, o que é um discurso indireto, o que é um discurso direto, mas aqui, ó, vocês têm o texto. Você vai olhar para o texto. Então, o que a frase coloca? Né? E tem o vestibular do Colune, sim. O que a frase coloca? Leva o documento. Então, se eu falar assim, leva o documento, ó, diz. Se eu digo que diz é, não é? Não é isso? É um pensamento? É isso. Gramática aplicada, amor, é basicamente você ler e entender. É sobre a relação de sentido. Você vai ler e você vai entender. Você não vai decorar aquilo. Por que as provas do Colune do Colune, ó, mas também a prova do Colune, a prova do Enem, a prova do PISME não vai trazer essa gramática que você vai decorar. Porque ele não quer saber da sua capacidade de decorar. Ele quer saber da sua capacidade de. Você consegue ler um texto e entender esse texto? É isso. Então, por que é uma questão de compreensão textual? E que nós sempre vamos fazer por resta um? Porque a resposta está onde, meus amores? Onde que está a resposta? Aqui no texto. Está no texto. No texto. E é por isso que nós vamos fazer por resta um. Prof, o que é resta um, amor?
você vai perguntar para a alternativa, né, para o enunciado, e você vai eliminar até chegar na resposta correta. Professora, mas eu achei muito fácil. Eu já bati o olho e falei assim, é D. Você vai fazer por resta 1. Você vai escutar minha voz lá na sua cabecinha falando assim, faça, meu amor, por resta 1. Por quê? Já aconteceu com vocês, amores, de ter certeza, tá fazendo a prova e falar assim, eu tô arrasando. Tenho certeza que é letra A. Aí depois você pega o gabarito e você é humilhado. Porque, às vezes, você vai ler rápido, ou você está mais cansado, ou você vai esquecer, você não vai prestar atenção num detalhe e você vai errar. Então, quando você faz por resta 1, isso é quase impossível de acontecer. Porque, vamos supor, que você fala assim, não, gente, aqui, ó, é a letra, que é a alternativa D. Aí você fala assim, gente, vamos supor que você vira e fale que a letra E, por exemplo, né? Que está parecida. É letra E. Aí, só que como você está fazendo por eliminação, você vai chegar na D e vai falar assim, gente, que é isso? Então, né, pode acontecer de ter uma sequência de mesmas letras, como 3 em todas em forma de pegadinha? Tem. Porque a questão não é, meus amores, a ordem é fazer o que a questão está pedindo. Então, a gente sempre vai nela, e vai nela assim, né, sem voltar nela, né? Porque às vezes a gente muda a resposta é errada. Então, a gente vai aprender justamente a fazer a questão, tá? Por que não é letra E? Porque tá assim, ó. Tá pedindo para a gente olhar os dois pontos, né? Eu vou olhar só o que tá aqui, ó. Os dois pontos. E tá falando que eu tenho a inserção de alguma coisa. Aí a letra tá assim, ao introduzir um pensamento. Ali, eu tenho um pensamento da mãe. Tá falando assim, e diz. É um pensamento? É uma fala. Compreensão textual. É isso, moço. Pessoa na prova é isso? É isso. É só isso aqui? Só isso aqui. Só. Tá? Então, é isso. E aí, próxima questão, para vocês verem que é a mesma coisa. Leia o post a seguir para responder ali, né, a questão 3. Aí a questão 3 está assim, ó. A letra de canção do Emicida, texto 1, e o post, tá? E o post, que é o texto 2, se aproximam em relação à temática, uma questão que também aparece sempre na prova do PISM. São questões de gêneros diferentes, vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Mas que tem o mesmo tema. O trecho metafórico, olha como não está perguntando o que é metáfora, nem nada, tá? O trecho metafórico, que confirma essa afirmação, ou seja, a afirmação é que eles têm o mesmo tema. E aí eu vou entender o tema, então, tá? Pedrinho, tem como pensamento no discurso direto? Não, porque discurso é falar. Então, ele não tem como ser um discurso indireto. Então, já conseguiria eliminar por isso também. Então, ali tá aí, ó. Né? Se tem pão na padaria, ônibus circulando e seu café tá pronto, é porque a periferia acordou primeiro. Bom dia. Então, por que tem o mesmo tema? A brasa dorme fria, só quem dança é a fumaça. As nuvens curiosas, como são, se vestem de cabelo crespo ancião. De madrugada é que as aranhas tecem no breu. E amantes ofegantes vão para o mundo de Morfeu. Na São Paulo das manhãs que tem seus Vietnãs. Qual alternativa tenha o mesmo tema? Se tem pão na padaria, ônibus circulando, é porque a periferia acordou primeiro. Se você sair de manhã, antes da manhã é madrugada. Ou seja, tem alguém que está ali trabalhando, está tecendo, está trabalhando. As outras já consegui eliminar. E a prova inteira fala justamente dessa relação desigual de trabalho, de pessoas que são exploradas, de pessoas que, né, vão acordar primeiro, que vão trabalhar, e que ainda assim vão ter uma vida mais difícil por conta da desigualdade social.
A prova queria que você fosse para ela sabendo disso, desse tema. Ela quer te apresentar o tema, amores. Por isso que eu falei que, independente do tema, vocês não precisam saber. Então, como que eu sei que é uma questão de compreensão textual? Sempre quando vocês virem assim, o texto 2 se aproxima em relação à temática, eu vou olhar para onde? O texto. Ou seja, é uma informação que eu tenho que ter lá na minha cabeça? Conhecer Emicida, conhecer temática de trabalho, alguma coisa? Não. Está falando o seguinte, que a música que caiu na prova, mas esse textinho aqui tem o mesmo tema. Tem o mesmo, tá? E aí está falando assim, qual trechinho abaixo mostra esse tema? Qual que é o tema? Então, eu vou entender o texto. O texto fala, se o pão está na padaria, se o ônibus está circulando e o meu café está pronto, é porque a periferia acordou primeiro. Tem pessoas que acordaram antes de mim para trabalhar, para mim. Não é isso? Então, estou me perguntando qual trecho mostra isso, ou seja, mostra esse tema. E aí tem assim, a brasa dorme fria e só quem dança é a fumaça. Te lembra alguma coisa do que está acontecendo aqui em cima? De trabalho? Não. As nuvens curiosas como são se vestem de cabelo crespo, ancião? Não. Porque a letra A fala assim, a brasa dorme fria. A brasa dorme fria. E só quem dança é fumaça, mas não está falando sobre acordar, só estava de dormir. Mas eu estava falando sobre acordar para fazer alguma coisa, né? E depois a C. De madrugada é que as aranhas tecem no breu. Meus amores, a única alternativa que falava de acordou primeiro, ou seja, de tempo, era a letra C. Cada questão objetiva, princesa, vale 1 pontinho e cada questão discursiva vale 5. 5 pontos, tá? Professora, a prova inteira foi assim? A prova inteira, amores. Inteira. Inteira. Tá? Então, ou seja, é só manter a calma. Só que é uma prova que ela é muito fácil, porque a resposta está na prova, só que se você não dominar o que é compreensão de texto e o que é interpretação textual, você erra e você perde ponto. Tá? Vamos para as abertas. Ansiosos para as abertas, bora lá. Mas todo mundo entendeu, meus amores, que compreensão textual está na prova. Interpretação, vou precisar de conhecimento de mundo. Tipo assim, qual figura de linguagem aparece nesse texto? Eu vou ter que saber. Não vai estar ali respondendo, tá? E demais. Essa aqui, gente, minha primeira aula. Já vou lá para quem é meu aluno sabe. Já vamos lá, nela. Fazemos prova, tá no cronograma de vocês. Vamos fazer várias provas. Tem aulão, tem projeção. Vocês acham que eu brinco o serviço? Não, senhor. E, inclusive, para quem é do PISM1, que é aluno nosso, eu estava percebendo que os alunos estavam tendo dificuldade nas questões, né, do simulado. Fui lá e fiz o quê? Um aulão extra para trabalhar só com as questões discursivas, porque não vou deixar vocês passarem dificuldade, eu tô doido? Não, a gente vai em cima. O que tiver que ser feito, nós vamos fazer, tá? Nós vamos fazer, né? Então, assim, tiver que repetir, repetimos, tá? É isso. É isso. A gente vai nele, tá? Então, amores, vamos lá, né? Chegamos aqui numa questão discursiva. Essa questão discursiva é uma questão discursiva da prova do PISM-3. Professora, mulher, mas eu tô lá no PISM-1, por que você está me mostrando uma questão do PISM-3? Você não me ama? Pelo contrário, vou mostrar para vocês que a prova inteira tem a mesma estrutura. Então, a gente vai começar pelo enunciado. Amores, isso é inegociável, tá? Inegociável. Nós sempre, 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 sempre vamos começar pelo enunciado. Professora, mas por que eu não posso começar lendo os textos? Porque a prova do PISM, os textos são longos. Aí você vai ler aquele textão inteiro, grandão. Aí, quando você chegar no enunciado, para você prestar atenção no que o enunciado está falando, você já vai ter esquecido todo o texto. Você esqueceu de tudo, assim, você apagou da sua cabeça. Aí depois você vai ter que voltar para ler tudo de novo.
para ler tudo de novo. Aí vai acontecer o quê? Vai ficar cansado, vai perder tempo, vai ficar ansioso, vai achar que o texto é difícil e você vai errar, tá? E, amores, nós temos sim essa questão da prova do FMG. O edital é bem parecido. Tem algumas matérias que são diferentes e nós estamos nas férias gravando essas aulas que são diferentes para oferecer para os alunos. Então, sim, tá? Você acha que dá para chamar nota boa só com intensivo? Demais, amor. Demais. Porque a prova não é difícil. E não é sobre o tempo que você estuda. É como. É como a gente estuda, tá? O PASES, ele já é um pouquinho diferente. Principalmente na literatura. Mas a base da prova é a mesma. A mesma base de compreensão é a mesma, tá? É a mesma. Então, a primeira coisa que a gente faz é ler o enunciado. Aí o enunciado tá assim, ó. Indique a crítica presente na charge acima. Meus amores, olha só, tá? Já vou... Consegue, pegando essa base aqui, ó, estudando, consegue sim, tá? Já vou contar uma história para vocês, que quem é meu aluno também já sabe, que é uma história bem traumática, mas é uma história importante. O PISME, assim como qualquer outro vestibular, ele quer que você responda somente aquilo que foi pedido. Só o que foi pedido, tá? E por que eu estou falando isso com vocês? Porque, às vezes, a gente escuta coisas do tipo, ô, gente, quanto mais você escrever, melhor. Né? Se te pede um exemplo, coloca 10, que aí mostra que você sabe. Gente, não é assim, tá? Não é assim. Inclusive, no ensino médio, eu estudei na escola federal, eu tive um professor de história que me deu uma congada, né? Teve uma prova, e eu fui muito mal na prova. E por que eu fui mal na prova? Porque ele quase zerou, né, as minhas questões, porque ele era coisa do tipo, coloque 3 características do Império Bizantino. Aí eu fui lá e coloquei 5. Ele zerou a minha questão. Aí eu cheguei para falar com ele e falei assim, mas homem do Deus, tá certo. Aí eu mostrei a prova da minha amiga que colocou as mesmas coisas, mostrei a apostila, falei, tá certo. E ele virou e falou assim, não. E eu falei, mas meu Deus, tá, por que tá errado? Eis a resposta que ele me deu na frente da sala inteira, que me fez chorar. Mas eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, que bom que você conhece o Império Bizantino. Pena que você não sabe o básico de interpretação, porque eu te pedi 3, não te pedi 5. Eu chorei. Chorei. Fiquei uma semana sem olhar para a cara do Rodrigo Paste, fiquei uma semana sem olhar para a cara dele, tá? Mas, não precisava. Mas, meus amores, nunca mais eu esqueci. Nunca mais esqueci, tá? Nunca mais eu esqueci. E isso é, assim, uma das coisas mais importantes para a gente aprender. Porque no PISME e em qualquer outro vestibular, tira ponto. Tira ponto, tá? Então, nós vamos fazer prova boa é prova rabiscada, ok? Indique a crítica presente na charge acima. Se está falando, meus amores, para a gente indicar, o que é indicar? É para a gente fazer o quê? Indique a crítica. Indique. Apontar. Citar, não é? Então, se eu vou citar ou se eu vou apontar, mostrar, eu vou simplesmente colocar a crítica é. É para eu explicar essa crítica? Indique a crítica. Não. É só para eu citar. Então, até aqui, é isso. Prova boa é prova rabiscada. Explicando, aí tem um outro comando. Ó. Aí sim eu vou explicar. Mas eu vou explicar a crítica como os elementos visuais, ou seja, não é como tudo, é como especificamente os elementos visuais, ou seja, como as figuras, a imagem, né, contribuem para a construção do efeito de sentido. Professora, mas como assim um efeito de sentido? Eu vou falar assim, a crítica é isso. Como que a imagem me levou a entender que a crítica era aquilo ali?
Meus amores, se eu simplesmente mostrar para vocês essa charge, aí você pode dar um pontinho para responder a outra pergunta, tá? Se eu simplesmente mostrar para vocês assim, ó, mais rápido, empreendedor, e perguntar qual que é a crítica que tem aqui, de repente, você vai achar difícil. Você vai olhar e falar assim, ai, professora, hum, eu entendo, mas eu não sei explicar qual que é a crítica. Por isso que eu falei com vocês, comecem pelas questões objetivas. Qual que é a crítica, meus amores? Vocês entenderam a crítica? Olhando para os elementos visuais, só para os desenhos. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? É sobre um trabalho que é abusivo e exploração do trabalho. A crítica é sobre exploração do trabalho e de um trabalho por aplicativos. Professora, como é que eu ia saber, mulher, que é exploração do trabalho e trabalho por aplicativos? Amores, a prova objetiva era sobre isso. O primeiro texto da prova era sobre um entregador do Rappi que trabalhava via aplicativo e quanto ele era explorado. Que quando ele começou a trabalhar, eles prometeram um salário, pagavam outro, que falava que as encomendas que ele ia buscar tinha que ter no máximo 3 quilômetros, ele já andava 10 pedalando, né? Fala sobre a uberização. Tinha 2 textos na prova que falam sobre uberização, tá? Então, é isso. Eu tenho que explicar essa crítica, amores? Que explicar? O tema da prova foi esse. E eu vou mostrar, então, como que os elementos visuais me ajudam a chegar nisso. Então, eu coloquei para vocês aqui, ó, passo a passo. Passo a passo. É uma questão de compreensão textual ou é uma questão de interpretação de texto? Compreensão textual. Se você interpretasse, você ia errar. Se você colocasse, falasse do símbolo nazista, explicando o que era o nazismo e não sei o quê, relacionando isso à exploração, você ia errar. Porque é uma questão de compreensão. Simples assim. Uberização são pessoas que trabalham de Uber, ou seja, de motoristas por um aplicativo, que não tem direito trabalhista, a prova explicou o que era. Né? Por isso que a gente começa pela prova objetiva. E como que ficaria essa resposta? Gente, olha só como que é importante. A charge critica a exploração de trabalhadores por aplicativo. Ponto. Respondi a primeira questão, coloco um pontinho para responder a outra. A outra me perguntou como que os elementos visuais contribuem para eu entender aquilo ali. Ou seja, como que eu olhei para a charge, vi os desenhos e falei assim, exploração do trabalho. Eu vou só explicar. Olha o que está ali. É perceptível pela imagem do trabalhador com cargas em sua bicicleta. Tem um trabalhador com cargas na bicicleta, não tem? Tem. Com carregando o patrão. Está carregando o patrão. O qual está com dinheiro na cartola. Tá, com dinheiro na cartola. Sentado em uma carruagem com o símbolo de uma suástica. Sim, está ali sentado numa carruagem com o símbolo do nazismo. Entendido. Controlando o empregado com uma rédea, cobrando mais agilidade. O funcionário segue em silêncio, ele não responde, ele está suado, aqui as gotinhas de suor, está descalço, o que revela que ele está sendo explorado. Amores, vocês perceberam que a resposta era olhar para a charge e só escrever o que estava vendo? Perceberam? Era isso.
Amores, no PISM 3. Não tinha que falar todos eles, mas era só você olhar e falar. Só escrever o que você está olhando. Tá? Prof, na prova 1 e na 2 tem questão aberta? No site eu achei que, não achei que... Tem sim, amor. Tá lá no finalzinho. Primeiro vem as questões objetivas e lá as questões abertas. Tá? É muito mais fácil do que parece. Muito mais fácil do que parece. E eu vou explicar para vocês. Amores, o que é o nazismo? O nazismo não é a concepção de que tem alguém que é melhor do que o outro. Alguém que se acha superior a outra pessoa. Aqui nós não temos uma relação de alguém que está acima do outro. Olha só como eu consigo perceber que ele está acima do outro. E ele está naquela posição porque ele se acha melhor do que o outro. É por isso. Professora, mas eu não ia saber disso. Mas a questão pedia isso para vocês, mozinhos. É simplesmente só. Amores, isso na prova do PISM 3, que é o nível lá, né? Professora, mas e na minha prova? Não se preocupem que eu vou mostrar na prova de vocês, tá? Mas antes disso, uma informação importante. Trouxe aqui para vocês o passo a passo, amores. Não se preocupem, vocês vão ter acesso a esse material. E eu coloquei para vocês passo a passo. Então, a primeira questão é: identificou se é de compreensão ou se é de interpretação de texto? Porque se você chegasse naquela questão interpretando, tentando entender a charge, você ia errar. Você ia errar, tá? Aliás, por que ele usa a palavra empreendedor? Não deveria usar entregador? No texto da prova objetiva, falava que os patrões vendem para as pessoas, né, que é bom para elas trabalharem sem carteira assinada, porque elas se tornam empreendedoras do próprio trabalho. Elas vão fazer os próprios horários, elas vão, né, se organizar. É só para não pagar direito trabalhista. Então, se a pessoa, por exemplo, quebrar a bicicleta, muita gente, tá? Muita gente. Muita gente, cara. Infelizmente. Muita gente. E aí, de verdade. Inclusive, no ano passado, por que esse tema caiu? Olha como que o PISM trabalha com questões atuais. No ano passado, o governo tentou, né, trazer uma lei mais rígida para obrigar as pessoas a assinarem a carteira de trabalho. E aí os motoboys fizeram um protesto recusando contra a carteira de trabalho. Porque eles vendem essa falsa liberdade, né? Só que aí o que acontece? A moto dele quebra. Se ele fica 3 dias sem trabalhar, ele não recebe. Ninguém vai pagar aquele conserto, vai sair do bolso dele. Ele não tem direito a ficar doente, porque ele não pode colocar um atestado. Não vai receber. Isso, Pedro. O texto da prova, meus amores, falavam isso. Vocês vão ser seus próprios patrões. E aí a realidade é trabalhar mais e em situações horríveis, né? E aí, por isso que o PISM cobrou esse tema. Olha que legal. Vocês entenderam que o PISM não quer que vocês vão para a prova sabendo dos assuntos, que eles vão ensinar vocês? É isso. É isso. Então, ó, primeira coisa, identificar se ela é de compreensão ou se ela é de interpretação, porque se você interpretar, você vai errar. Primeiro passo, começar pelo enunciado, nunca pelo texto. Você começa pelo enunciado, que aí você vai saber exatamente o que a prova quer de você, aí sim você vai ler o texto, tá? Para você já tirar aquelas informações. Você vai voltar no enunciado depois, para você ter certeza que você está ali né, alinhado, afiado, para você não se confundir também, tá bom? Você sempre vai fazer um rascunho da sua respostinha e você vai revisar, é importante. Porque de vez em quando a gente escreve, e no PISM, por mais que as questões sejam pequenininhas, você vai escrever e falar assim, tá lindo, tá claro. Aí na hora que você vai ler de novo, você fala assim, gente, que isso? Não, tudo confuso. Então, sempre revise as respostinhas de vocês, tá? Que é importante. Outra dica importante, que é importantíssimo.
Isso, então sempre começar pelas fechadas, porque a prova é temática. Você vai chegar nas discursivas sabendo exatamente o que fazer, tá? Então, sempre começar pelas questões objetivas, ok? Sempre começar pelas questões objetivas. Mas, e se a prova for de interpretação? Eu sou obrigada a ter conhecimento de mundo? Sim, mas a prova do PISM não é de interpretação. Não é, tá? Alice, você não pode levar lápis, só caneta preta ou caneta azul, tá? Ok? E não pode levar lápis e borracha. É só caneta preta e caneta azul, de material transparente. Por que não pode justificar o assunto dentro das aspas? Então, olha só, aqui eu vou explicar para vocês. Nem marca texto. Em nenhuma prova, na verdade, né? E régua transparente. E tem espaço para rascunho. E pode levar o caderninho embora. E pode levar embora, tá? Então, amores, seguinte, ó. Se tiver perguntando no enunciado, cite, é só para citar, tá? Tem algumas questões que o PISM faz isso. O PISM vai trazer um texto que nem no ano passado trouxe um texto para falar que as pessoas estão usando celulares como babá. Por exemplo, que os pais estão colocando crianças na frente de celular, de tablet, de tela, para funcionar como babá. Para funcionar como babá, tá? E aí, a questão pedia assim: cite duas consequências disso. Amores, era para vocês explicarem a consequência? É só para citar. Aí você vira e fala assim, professora, mas fica tão pobre. Citar. Fácil assim, aí eu vou explicar. Eu vou citar e eu vou explicar. Eu vou fechar a questão? Não. Por que você não vai fechar a questão? O PIS me pediu para você explicar? Não, não, tá? Não, ok? A prova inteira do PIS de compreensão é apenas a parte da matéria de português. Português e literatura, tá? As outras matérias pedem conhecimento de mundo. E a prova do PISM não é interpretativa, 95% dela vai ser de compreensão. Ela pode te trazer uma interpretação. Geralmente, no módulo 1, é totalmente de compreensão, tá? Lá no módulo 3, que é o no PISM 3, já cai a argumentação para os meninos. Então, é muito comum na prova ter um texto, a prova perguntar assim, qual que é o tipo de argumento que foi utilizado? Então, eles vão ter que saber o tipo de argumento, mas está no edital deles. Né? Então, mas no módulo 1, geralmente, no mínimo, 95% da prova vai ser de compreensão. Se cair qualquer questão de interpretação, está dentro do edital. Ou seja, vai ser sobre figura de linguagens, né? E é isso, não tem como fugir disso. Só isso. Que está no edital de vocês. Tá? Mas nunca foi. Nunca trouxe uma questão ali, principalmente discursiva no PISM 1, que fosse de interpretação. Tá? Entendido? Sim? Ok? Então, amores, deixa eu só descer um pouquinho. Pronto. Né? Se cair sobre bullying, cairia de que forma? Do mesmo jeitinho. Vai cair uma prova sobre bullying e vai perguntar sobre coisas do texto. Questões sobre o texto. Ok? Então, meus amores, se pedir para citar, só citar. Se pedir cite e explique, você vai citar e você vai, né, explicar. Amores, atenção aqui que é importante. Às vezes, né, como a questão é de compreensão textual, ela vai estar muito pá na cara da prova. Vai estar bem lá no texto. Aí vamos supor que a questão fale assim: cite e explique as consequências da tela para os adolescentes. Aí tem lá no texto a seguinte frase: como consequência, as telas na vida dos adolescentes façam que eles fiquem menos criativos. Aí você vira e coloca assim. Tá no texto, né? Bonitinho. Aí você copia o que tá lá. Você pode retirar do texto?
O enunciado pediu para você retirar do texto? Não. Você só vai fazer o que o enunciado mandou, tá? Aí sim, tem questões que vão te pedir, retire do texto. Aí, se te pedir para retirar do texto, aí sim você vai retirar do texto. Então, já que você vai copiar do texto, você vai trazer aspas. Professora, e se pedir para eu retirar do texto e eu expliquei com as minhas próprias palavras, eu vou acertar a questão? Foi isso que foi pedido? Hum. Tá? Então, tá sempre no texto. E o PISM também vai cobrar, meus amores, de vocês também, que vocês expliquem algo com as próprias palavras. Por exemplo, a autora, essa questão caiu no ano passado. A autora utilizou a expressão baby sister, ou seja, babá às avessas. Explique esse conceito com as suas próprias palavras. Ou seja, você vai ter que ler o texto, entender o que a autora quis dizer com baby sister às avessas e explicar com as próprias palavras de vocês. Professora, eu vou copiar do texto. Vai zerar a questão. Professora, eu aprendi na escola que é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se é sobre o texto, você pode trazer conhecimento de fora para aquela resposta? Não. Ok? Nós vamos obedecer ao enunciado. Eu tenho, então, que criar uma causa para isso que não esteja no texto? Não, só vai. Você vai seguir o enunciado, amor. Então, se o enunciado falar assim, né? De acordo com o texto, é o texto. Você não vai sair dele. Tá? Você não vai colocar nada de fora. Porque lembra que nós falamos que as questões só vão ser de compreensão ou de interpretação? Se você colocar qualquer coisa de fora numa questão né, de compreensão, você vai errar. Ou você vai perder ponto. Não pode. Você só vai entregar aquilo que o texto está pedindo para você, que o enunciado pede. Por outro, a Julie chegou a perguntar e eu fiquei em dúvida também sobre riscar a prova. Para poder dar destaque alguma palavra, para poder responder a questão. Não precisa, amor. Vocês não precisam destacar nenhuma palavrinha na prova. É só responder aquilo que foi pedido. Tá? Certinho? E quando vocês forem explicar, o enunciado coloca. O enunciado coloca, tá? Explique. Prof, desse jeito que eu mandei aqui fazendo assim, eu vi que você colocou, amor, mas nesse caso está pedindo de acordo com o texto. Então, você ia escrever como aparecia no texto, entendeu? A gente não tinha que saber daquilo ali. Não é bom você destacar, porque como não exige, qualquer risco, eles podem entender que você está rasurando a prova e você pode zerar a questão. Se essa da metade da questão eles consideram parte ou zeram direto? Depende da questão. Depende da questão, tá bom? A prova sempre vai seguir o mesmo tema das questões objetivas? Sempre o mesmo tema, tá? Então, a parte de português ele vai ser de interpretação e compreensão. Todas as questões que existem no mundo, amor. Todas as questões. Elas só vão ser de compreensão e interpretação. De português, matemática, história, geografia, independente da prova. As questões só podem ser divididas em 2 grandes grupos. Tá bom? E pode, sim, riscar a prova de vocês. Ok? Amores, coloquei novamente para vocês aqui, né? Cada passo a passo. E aí, alguém perguntou, a Eloá perguntou, não, deixa eu ver quem perguntou. Alguém perguntou sobre o gabarito, né? Como que funcionam as questões. Olha só, as questões discursivas, elas valem 5 pontos, tá? Elas valem 5 pontos. Desses 5 pontos, meio ponto é de gramática. Você pode perder, no máximo, meio ponto, tá? Meio ponto é de gramática. Um ponto inteiro é de coesão e coerência. O que é coesão e coerência? Se sua resposta está organizada, se ela está clara, se ela tem sentido, e o conteúdo vale 3,5. E o conteúdo vale 3,5. Professora, eu fiz a contextualização certa. A minha resposta está errada. Eles vão me dar 1,5? Não. Sua resposta é errada, amor. Uai, professora, mas não é injusto. Vamos supor que a pergunta seja assim. De acordo com o texto, o que é uberização? Aí você coloca assim, de acordo com o texto, o céu é muito bonito. A resposta está organizada? Está bem escrita? Mas tem alguma coisa a ver com o que foi pedido?
tá? Não. As outras matérias têm essa mesma forma de pontuação? A mesma forma de pontuação. A mesma forma de pontuação. E como é dividida a pontuação das questões entre A e B? Aí o PISME, ele divide do jeitinho dele. Geralmente 175, 175, tá? Professor, antes você tinha comentado que tem um limite de linhas. Se a questão tiver mais de uma pergunta, aumenta as linhas ou vou resumir tudo? Vai depender da questão. Né? Eles sempre colocam, por exemplo, as linhas adequadas para a resposta daquela questão. Para a gente ser mais objetivo possível. O conteúdo é resposta. É resposta. E, meus amores, uma questão que é importante para vocês. Sempre façam resposta completa. Sem resposta completa, vocês podem perder um ponto inteiro. Professora, é só em português? Não. Em português, em matemática, em física, em química, menos em biologia, em história, filosofia. Professora, o que é resposta completa, mulher? Sabe aquela respostinha de professor de terceira série? Que vai te perguntar assim, quantas cores tem o arco-íris? Aí você escrevia assim, 7. Aí ela vinha e falava, o arco-íris tem 7 cores. É obrigatório, tá? Professora, a senhora acha que deve começar pela prova de português? Eu acho bom começar pela ordem, mas vai depender, tá? Da facilidade de vocês. Se você ultrapassar o número de linhas, eles cortam, não consideram nada que você colocou a partir daquilo que você passou. Eles só vão olhar até aquela linha. Eles não consideram nada. No gabarito tem espaço para pôr as respostas às questões discursivas? Tem espaço, bonitinho para vocês, tá? Pode estar uma resposta completa? É aquela respostinha de quinta série. Você vai voltar, você vai repetir o enunciado, tá bom? Quando fala de acordo com o texto, tem que copiar o que ele disse ou explicar mais com as outras palavras? Depende do enunciado, amor. Sempre que falar que é de acordo com o texto, é de compreensão. Então, você vai fazer o que pedir. Se pedir para citar, você vai citar. Se pedir para citar e explicar, você vai citar e explicar. Se pedir para retirar do texto, você vai retirar. Ou seja, você vai simplesmente entregar o que foi pedido. E tem rascunho. Tá? Então, meus amores, não podem levar corretivo. O nosso tempo, ele infelizmente acabou. Estou entrando em outro aulão agora, né, às 8h30, por isso que eu não posso ficar mais tempo com vocês. Mas eu espero muito que vocês tenham conseguido aprender, eu tenha conseguido contribuir um pouquinho com vocês. Coloquei, inclusive, tudo detalhadinho para vocês, cada pedacinho. Coloquei questões do PISM-1 para vocês também. E, amores, lembrando que 91% das vagas já foram preenchidas até hoje à tarde, tá? Então, cuidado! Mandem mensagem no Matheus, né? Porque 91%, eu não sei agora como é que tá? Mas, meus amores, espero que tenha ajudado vocês. Fiquei muito feliz que vocês gostaram, também gostei muito de estar aqui com vocês hoje, né? Então, assim, estou aqui torcendo por vocês, tá? O que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Vou mandar material para vocês agora, tá? E tá tudo bonitinho, tá? Espera, Cauã, que eu vou ver agora, meu amor. Se você errar, você vai colocar o seguinte, você vai colocar um parênteses, você vai riscar a palavrinha. Ou só riscar a palavrinha assim, ó. Tá bom? Então, amores, beijão para vocês. Tchauzinho, viu?